Vamos ao nosso estudo de hoje, do Livro dos Espíritos, parte 4ª, capítulo 2º, das penas e gozos futuros, expiação e arrependimento. Então, a gente já vê aí na gravura, né, a imagem desse irmão, assim, demonstrando, né, esse estado de espírito. Vamos à questão 999. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? E aí respondem os espíritos. O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Então, meus irmãos, quem resgata está reparando, não é? A reparação é o estado final do processo iniciado pelo espírito a partir do arrependimento que ele teve durante a vida. Miramês nos diz no livro Fisiologia Espírita, corroborando com essa resposta da espiritualidade, ele fala que o arrependimento concorre para a melhoria espiritual. No entanto, não basta para a felicidade do espírito. Depois de arrependido, a alma precisa expiar as suas faltas nos mesmos caminhos tortuosos pelos quais todos passam. Esta é a porta pela qual deve passar o arrependimento. E aí, a gente vai lembrar da trajetória do nosso querido Paulo de Tarso, mentor do nosso grupo, quando arrependeu-se e mudou de perseguidor a divulgador do cristianismo. Ele passou pelos mesmos caminhos tortuosos que, a exemplo do mestre, seus discípulos enfrentaram. Ele não imobilizou-se na culpa, arregaçou as mangas e muito trabalhou no esforço da divulgação do Evangelho de Jesus. Foi apedrejado, preso e morto, mas nessa trajetória ele perseverou sempre, e assim conquistou a sua iluminação interior. Continua Miramês. Aquele que verdadeiramente não deseja mais fazer o mal, deve integrar-se ao bem, esquecendo o passado e colhendo forças para o futuro. Deus é justo e bom, misericordioso e sábio, dando oportunidade a todos os seus filhos no alcance da luz. A trajetória de Paulo de Tarso é uma constatação da misericórdia que o Pai Maior tem por todos os seus filhos, a partir do arrependimento que apresentem. Então, uma das formas desse trabalho é a prática da caridade pelos necessitados, não é, meus irmãos? Como vemos aí na figura, as mãos estendidas dos desafortunados da vida. Vamos a 999A. Se, diante disto, um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe, em todo caso, expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que daí lhe resultaria? E a espiritualidade responde: tornar-se mais longa e mais penosa a sua expiação,
desde que ele se torne obstinado no mal. Vamos refletir acerca do comentário de Miramês, que diz que um criminoso que pensa que, cumprindo a sua pena, não precisa mais arrepender-se, está enganando a si mesmo, pois que precisará sofrer mais para entender que a fraternidade e o amor devem ser cultivados em seu coração, compreendendo que a vida reclama viver em conjunto, dentro do amor. E aí ele faz uma referência à carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são feitas, mas nem todas edificam. Como disse Jesus, meus irmãos, é necessário o escândalo, mas ai daquele por quem ele vier. Devemos saber escolher as coisas que nos podem melhorar no grau de entendimento em que nos encontramos, que não devem ser mudadas por simples vontade de outrem. A reforma é pessoal, né, meus irmãos? Ou seja, o Pai aguarda o tempo de despertar de cada um de seus filhos, o máximo possível. Mas esse possível tem um limite, né? Quando o despertar não vem pelo amor, virá pela dor. Aquele que fica obstinado no mal, as suas provações se alongam, as suas dores aumentam, de maneira a fazer chegar o momento em que as mudanças se operarão na intimidade da alma, onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual, meus irmãos. Bom, no livro Consolador, psicografia de Chico Xavier por Emmanuel, é feita essa pergunta, lá na questão 241, e Emmanuel responde: no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva a, a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Vamos agora passar para a questão 1000, né? Pergunta Kardec. Já desde esta vida, poderemos ir resgatando as nossas faltas? E a espiritualidade responde: sim, reparando-as, mas não creiais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil, e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo quando se esteja prestando um serviço apaga mais faltas do que o suplício da carne, suportando durante anos com objetivo exclusivamente pessoal. E aí a gente vai dar uma paradinha. Ele também faz uma referência à questão 726 do Livro dos Espíritos, para nós traçarmos algumas reflexões, né? Nós já entendemos que quem resgata está reparando.
não é verdade? Então, para ampliar o nosso entendimento, vamos recorrer ao livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na primeira parte, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, no parágrafo 16º. Diz assim: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então, arrependimento, expiação e reparação constituem as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento, ele suaviza os travos, ou seja, os amargores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Assim, vamos entender que o arrependimento suaviza, não é? Porque sofrer a prova com compulsoriedade é muito mais doloroso. Então, ele é o passo inicial para que não precisemos passar por provas compulsórias. A reparação é a oportunidade para fazermos o bem a quem prejudicamos ou a outros corações, pois muitas vezes aqueles a quem prejudicamos já estão em outros planos e até mais elevados, né, do que nos encontramos. E a gente recordou-se mais uma vez da trajetória do nosso querido Paulo de Tarso, não é? Estevão, o cunhado dele, né? Ao descobrir que sua irmã Abigail era a noiva do Saulo de Tarso, o homem que o mandou supliciar, né? Já quase no momento extremo da vida, ele ainda fala, não é? Para a irmã, aconselhando-a que ele ainda não conhece Jesus, falando de Paulo de Tarso. Quando ele conhecê-lo, deverá defendê-lo como faz com Moisés. Aí Abigail, também quando estava para morrer, fala a Paulo de Tarso: estou indo. Meu irmão visitou-me esta noite e trouxe uma notícia. Ele disse que Jesus te ama muito. Tenha esperança e vá. Bom, meus irmãos, a gente sabe que nesse momento Paulo ainda não houvera se arrependido, mas ele já estava sendo auxiliado, inspirado, né? O arrependimento dele ocorreu a partir do encontro com Jesus na estrada de Damasco. Ele não teria como reparar diretamente, então, com Estevão, que já estava na pátria espiritual, inclusive, né, mandando mensagens para ele. Mas ele o fez com o seu incansável esforço de divulgação do Evangelho do Mestre, defendido e divulgado outrora por Estevão. E ainda, Deus, por misericórdia, permitiu que Estevão passasse a assistir Paulo de Tarso convertido espiritualmente ao cristianismo. Portanto, nós também não podemos imobilizar. Temos que trabalhar, resgatando, reparando. Podemos nos questionar em que condições nós estamos. Estamos passando por situações difíceis, de provas e expiações? Ou será que dedico a minha vida aos familiares ou a outros irmãos,
ou uma dedicação assim completa a, ao Evangelho. Se estivermos fazendo essas, esses trabalhos, nós estaremos cumprindo reparação. O importante é o trabalho no bem e no amor. Constatamos, então, que a reparação é a fase final, né? Enquanto as faltas são tudo o que fazemos contra as leis imutáveis de Deus. Vamos prosseguir. Ali, na gravura, a gente viu a alimentação, as pessoas em situação de rua, né? Uma outra forma de reparar. Então, vamos prosseguir a leitura dessa resposta da questão 1000, né? Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem, nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Não é? De que serve para a sua justificação e restitua, depois de morrer, os bens mal adquiridos, quando se lhe tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito? De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outrem? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus, se, perante os homens, conserva o seu orgulho? E aí, a espiritualidade faz referência às questões 720 e 721 do Livro dos Espíritos, não é? Então, para resgatar, meus irmãos, a gente vê aí como as pessoas ficam presas, né, pelo orgulho, que as impedem muitas vezes de retratar-se, de fazer as coisas sem tentar alardear, não é? Porque elas fazem questão de mostrar o que já são capazes de fazer. Então, o orgulho vai nos aprisionando, para impedindo-nos de seguir em direção à luz. Bom, para resgatar, não basta distribuir em esmolas quando morremos. Esta reparação tem que ser enquanto estamos encarnados, como diz a espiritualidade. Ao desencarnar, você já não precisa mais dos recursos financeiros que possuía na matéria, não é verdade? Deus não dá valor a um arrependimento estéril, a espiritualidade pontua, né? Em que o orgulho da reparação está em si. Temos que fazer a caridade de acordo com o ensinamento de Mateus, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, de forma que você preste ajuda em secreto, né? Mateus, capítulo 6, versículos 3 e 4. A referência, no final da resposta, às questões 726, e 720 e 721. Isto porque, durante muito tempo, as pessoas acharam que, se torturando, provocando em si sofrimentos voluntários, elas encontrariam a iluminação. Exemplo mais comum, os faquires, né, meus irmãos? Mas, se é um sofrimento para o seu próprio bem e o impede de fazer o bem a outros, não vai levá-lo à iluminação. Isso é egoísmo, segundo a espiritualidade. Bom, então, o que a gente pode fazer? Alimentar os irmãos em situação de rua, como nós vimos no slide
acima, não é? Visitar, vestir os indigentes, consolar aquele que chora, trabalhar por um enfermo, evitando que eles sofram privações para alívio dos infelizes. E assim as nossas vidas serão mais úteis, agradáveis a Deus. Também, meus irmãos, não adianta humilhar-se diante de Deus se somos orgulhosos diante dos homens. O bem deve ser feito sem esperar reconhecimento. Temos que extirpar o orgulho que nos agrilhoa, né, na matéria. Nossas doações do supérfluo, não é? Calçados, roupas que não usamos, não têm a mesma importância para Deus do que as doações feitas, tiradas do nosso necessário, como o óbolo da viúva. Então, vocês perguntariam o que seria hoje o óbolo da viúva para nós, não é? Analogamente, a gente poderia exemplificar quando deixamos de comprar algo que gostaríamos de ter para nós, ou nos privamos de fazer uma viagem, em função de ajudarmos, minimizarmos a dor de um familiar, de um amigo, de um semelhante. Então, a gente sacrifica o que poderíamos estar fazendo para sermos úteis, sermos luz nas sombras que os nossos irmãos estejam passando. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 19, é uma psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, é dito o seguinte: se soubermos fazer trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. E vamos entender o que é o resgate justo, porque deveríamos ter feito antes. E agora faço compulsoriamente. Entendeu? Por isso, os espíritos endurecidos sofrem o aguilhão do sofrimento. Quem não vai pelo amor, vai pela dor, né, meus irmãos? Precisamos colocar em prática a regra áurea, fazer ao outro o que quererias que ele faça. Não precisaremos reparar se cumprirmos as leis de Deus. Portanto, temos que fazer o bem pelo bem, certo? Vamos avançar para a questão 1001. Pergunta Kardec: nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois de nossa morte emprego útil aos bens que possuímos? E a espiritualidade responde: nenhum mérito não é um termo. Isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que, em vida, se priva de alguma coisa, o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Então, meus irmãos, a gente vai dar uma paradinha aqui para fazer uma reflexão até aqui. Miramês nos diz, lá no livro Filosofia Espírita, né? Capítulo 20, capítulo 32 do volume 20, o egoísmo faz o rico prender em suas mãos a fortuna sem que os outros possam ser beneficiados por ela.
Somente na hora da morte é que, às vezes, ele se lembra de deixar algo para este ou aquele, a fim de ganhar algum mérito no mundo espiritual. Isso não deixa de servir. Muito pior, né, é esquecer o arrependimento. Contudo, o fato pode se prender à certeza de que não se pode atravessar os portais do túmulo com dinheiro em mãos. Sabemos que a prova da riqueza é mais difícil do que a prova da pobreza, não é, meus irmãos? O rico, ele não deve esquecer que a riqueza que lhe foi lhe dada por empréstimo, como tudo que temos de material. Ela deve ser empregada, portanto, para benefício próprio da sua família, mas também da família universal. Afinal, somos todos, né, irmãos, filhos de Deus. Portanto, deve praticar a caridade, usar o tesouro que lhe foi concedido para, ainda em vida, enxugar lágrimas, vestir os nus, matar fome dos que padecem, auxiliar a educação, a ciência. Tem tantas formas, né? E alguns ricos já vêm fazendo isso, graças a Deus, né? Assim, agindo, desenvolverá em si a fraternidade verdadeira. Então, conforme esclarece a questão 814 do Livro dos Espíritos, Deus concede a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência, entendeu? Daí a orientação do nosso querido mestre para vigiarmos e orarmos, e ainda a maravilhosa orientação de que fora da caridade não há salvação. Mas, como eu falei ainda há pouco, tem alguns ricos encarnados agora nesse nosso tempo que está fazendo diferente, está fazendo essa doação para a família espiritual que está inserido. Aquele que consegue passar pela prova da riqueza com êxito, tendo prazer de doar, desfruta de suaves gozos, tanto aqui na matéria quanto no plano espiritual. Então, lembrei logo da, do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na segunda parte, quando ele exemplifica os espíritos felizes, né? E a comunicação da Condessa de Paula é uma coisa maravilhosa, né? Ela foi muito caridosa, né? Desencarnou muito cedo, e no seu velório todos lastimavam a perda dela, não é? A sua bela comunicação, eu aconselho, meus irmãos, aqueles que querem se aprofundar, irem lá, lerem nesse maravilhoso livro. Eu vou trazer uma pequena parte. Ela diz que é feliz, né? Sou feliz, mas ela diz assim, ó, mas eu estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real. É como a gente fala assim, né? Fulano parece que foi privilegiado, nasceu virado para a lua, para ele tudo dá certo, não é? Mas não é bem assim. E ela continua. O que que ela teve? Juventude, homenagens, saúde, fortuna. Tudo que entre vós outros constitui felicidade,
eu possuía. O que é, no entanto, essa felicidade comparada a que desfruto aqui? Então, ela vai desfrutando, ela vai dizendo tudo que ela desfrutou de bom aqui na matéria, mas continua, e em uma proporção ampliada, que ela não consegue descrever para nós, que os nossos olhos humanos não teriam capacidade de entender, né? Que o mundo que ela ascendeu é de uma beleza rara, e a harmonia lá é plena, entendeu? Ela afirma que em várias existências passou por provas de trabalho e miséria, que voluntariamente escolhera, e que triunfara. Mas faltava a ela a prova da fortuna e bem-estar materiais, um bem-estar sem sombras de desgosto, por isso que para ela tudo dava certo. Nessa consistia o perigo, que ela poderia falir, não é verdade? Aí ela acrescenta, né? Trabalhadores, estou nas vossas fileiras, quer dizer, todos nós passamos pelas mesmas oportunidades que o Pai nos dá. O tempo que vai levar é que depende do nosso livre-arbítrio. Então, ela não se sente melhor do que ninguém. Esse espírito elevado diz: estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto. Saturei-me de privações, sofri reveses, e foi isso que me retemperou as forças da alma. Do contrário, eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira. Então, o Pai é misericordioso, ele nos abre, né, o caminho para todos. E aí a resposta continua, mas lá está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás, tiras aos teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências da sua posição. Ah, lastimai aquele que desconhece o prazer de dar, acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos, submetendo-o à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, houve Deus por bem conceder-lhe como compensação a ventura da generosidade de que já neste mundo pode gozar. Foi o que aconteceu com a nossa querida Condessa de Paula, né? Então, vigiemos e oremos sempre de acordo com a condição que estivermos na matéria, seja na prova da pobreza, com dificuldade, seja na prova da riqueza. Questão 1002, é a última, meus irmãos. Que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece que suas faltas, quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se? Aí a espiritualidade responde: o arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele, não se desdobra o futuro que jamais se lhe tranca. Então, ele faz uma pergunta, né? E realmente não tranca, não é? O Pai está sempre nos propiciando oportunidades. Então, Miramês nos diz assim: olha, não basta somente nos arrependermos das faltas cometidas no dia a dia. Necessário se faz que busquemos repará-las com a modificação dos nossos hábitos e vícios, por vezes incontáveis. No entanto,
o arrependimento, ele abre as portas para adentrar no coração a luz da moral, da conduta reta. Então, nós vemos, meus irmãos, que essa conduta reta demanda muito esforço, não é verdade? É muito comum o relato dos nossos irmãos dependentes de drogas que, quando eles se recuperam, ficam, né, um determinado tempo sem o consumo, a tendência é buscar outra viciação. Então, se eles não vigiam, eles acabam se entregando ao álcool, entendeu? Então, os vícios são incontáveis. Nós precisamos vigiar e orar muito, não é? Então, no entanto, o arrependimento abre as portas para adentrar no coração à luz da moral, da conduta reta. Sigamos como meta orientadora o amor pregado por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Caminho que nos leva a quê? A libertação espiritual. E é com amor que existem instituições, não é? Que recuperam os nossos irmãos em condição de viciação, que ouvem os nossos irmãos que estão precisando desabafar, que visitam instituições carentes, como as casas espíritas fazem, os nossos irmãos evangélicos também têm um trabalho muito bonito nos presídios, não é verdade? Nessas instituições carentes. Então, isso é agir no amor. Quando a espiritualidade diz que o arrependimento apressa a reabilitação, mas não absolve o infrator, aí entra o nosso trabalho de análise e de mudança de comportamento ante a vida e diante de Deus. É necessário muito esforço, né, meus irmãos, para nos libertarmos das nossas viciações, das nossas tendências sombrias. Pela literatura espírita, nós somos informados que o espírito imortal também trabalha pela sua evolução no plano espiritual, não é? Então, quantos desencarnam já arrependeram-se, não é? E lá no plano espiritual, ele vai ficar trabalhando, depois de se refazer, é claro, não é verdade? Para depois passar por um planejamento reencarnatório e, quem sabe, reencarnar na mesma família, com as pessoas com as quais ele não teve tempo de reparar enquanto esteve com elas na encarnação presente. Ou, se não for na mesma família, que for próxima, é, em um vizinho que se considera como um amigo, ou em qualquer amigo mesmo, que a gente faz, tanto no trabalho, quanto na instituição religiosa que frequentemos. Então, antes de reencarnar para continuar lapidar-se na matéria, toda essa trajetória é feita pela misericórdia do Pai. A nossa consciência é a vigilância divina dentro da nossa alma. Quando nos arrependemos, então, já vimos, somos levados pelos caminhos das três condições: arrependimento que nos acorda, expiação e reparação, para vencermos a nós mesmos e nos iluminarmos interiormente. Se não, nós nunca nos arrependemos de nossas faltas, meus irmãos, peçamos então a Deus para nos dar este momento de arrependimento.
é como as leis de Deus nos convidando para a paz de consciência, que, conforme Miramês, é aquela paz que não se perturba com os acontecimentos exteriores, por se encontrar despertada na iluminação do Cristo interno. É aquela passagem do Chico, não é? Que ele estava tão iluminado internamente que, quando a irmã o tratou mal, esbravejou contra ele, ele manteve-se sereno, porque ele mentalizou Jesus. Então, ele não se contaminou com aquela vibração desequilibrante da irmã. O arrependimento nos acorda. Depois que acordamos para Jesus, ele desaparece, por não termos mais necessidade da sua presença em nossos corações. Lição recebida é adeus ao remorso para sempre. É isso, meus irmãos, que eu tinha para trazer para vocês hoje. Muita paz.